Certa noite, no final de junho, eu estava patrulhando com um velho amigo meu, Morpheus. Nós dois servimos juntos durante a guerra. E no final das contas, depois das muitas mortes que vimos, vestimos azul mais uma vez e nos tornamos policiais. Gostei da companhia de Morpheus e ele gostou da minha. Tínhamos visto tantas coisas juntos que um vínculo se formou, pois tivemos sorte de sobreviver a tais horrores. Morpheus e eu fomos designados para uma parte bastante infeliz da cidade. Perto da antiga estação ferroviária, muitos vândalos e vagabundos causavam todo tipo de problemas. Houve uma série de assassinatos, arrombamentos e todos os tipos de crimes violentos surgindo na área. Além disso, os menores infratores aproveitavam a oportunidade para grafitar ou vandalizar o que quisessem. Os postes de luz na área eram poucos e espaçados, e o acendedor de lampiões estava com muito medo depois do anoitecer para completar sua ronda. A maioria das ruas ficava sob um véu escuro de sombra enquanto Morpheus e eu patrulhávamos. Já tínhamos visto muitas coisas antes de sermos oficiais, por isso não temíamos o escuro na maioria das noites. No entanto, naquela noite de junho foi algo diferente. Um frio intenso encheu o ar e uma sensação de pavor se infiltrou nas próprias ruas. Podíamos sentir isso, embora nós dois nunca falássemos sobre isso. Era quase meia-noite quando ouvimos os gritos. Pareciam distantes, ecoando no ar gelado do verão. Nós dois, caminhando perto da estação de trem, espiamos por cima da ponte onde estávamos para os trilhos abaixo. Trens antigos costumavam ficar estacionados lá, mas durante a guerra seu metal foi necessário e eles foram cortados. Não passava de um pátio vazio com trilhas velhas e enferrujadas, cobertas por uma leve neblina que rolava. Os gritos voltaram, e Morpheus e eu sabíamos que eles vinham de baixo. Temia que tivesse ocorrido um assassinato ou algum outro crime horrível. Não sabíamos dizer a que gênero pertencia os gritos de dor e medo, pois eram fugazes e afogados pelo peso da noite estrelada. Descemos até os trilhos. Nossas lanternas não brilhavam tanto quanto eu esperava. À medida que avançávamos pelos trilhos abandonados, a escuridão não desaparecia com as chamas fracas das nossas lanternas. Ela permanecia densa, pesada, quase sufocante. A única cor que consegui ver foi a névoa pálida que se acumulava em torno de nossos tornozelos, rolando pelo campo vazio até a escuridão da noite. Porém, continuamos em frente, esperando encontrar um corpo ou uma vítima, pois não podíamos mais ouvir os gritos. A estação de trem pairava sobre nós, no topo de uma ponte. Abaixo dela ficava um longo túnel onde os trens costumavam ser guardados. Tudo o que restou após a guerra, no entanto, foi uma parede de escuridão, sempre devorando, sempre nos chamando na noite. Era assombroso, pois as janelas da estação de trem brilhavam sob o luar como se fossem olhos de uma grande besta. E abaixo dela, o túnel era sua boca aberta, sem dentes, mas carnívora. Ao entrar no túnel, Morpheus e eu ficamos em silêncio. Não tínhamos certeza se o agressor ainda se esgueirava pela escuridão. Mantivemos nossas lanternas voltadas para fora, mas sinceramente não adiantava. Tudo o que podíamos ver eram os braços de nossos uniformes azul marinho, mas eles também se misturavam às sombras. Foi só quando chegamos a um buraco estranho, na extremidade direita do túnel, que vimos outra fonte de luz. Nós dois nos movemos em direção a ele, sentindo um bafo quente irradiando da abertura. Lá dentro, uma única tocha estava no chão velho e empoeirado, iluminando uma passagem que levava para as profundezas da cidade. As paredes estavam empilhadas com pedras antigas. Esculpida na superfície de uma rocha plana, havia uma única palavra, cimetière, que significa cemitério em francês. Morpheus se ajoelhou na abertura, permanecendo do lado de fora. Ele se aqueceu com a pouca luz da tocha deixada na entrada. Eu podia ver as chamas dançarem em seus olhos nervosos enquanto ele pensava em algo. Percebi que ele estava ansioso, assim como eu. Nenhum de nós gostaria de entrar sob a cidade, pois sabíamos aonde aquilo levava. Já vivemos a devastação da morte por muitas vezes, e ver tais horrores novamente poderia ser o fim da nossa sanidade. O frio da noite me atingiu as costas quando os gritos voltaram. Ecoavam de dentro dos túneis, das profundezas das catacumbas, levados para se desintegrarem no ar fresco do verão. Morpheus se levantou,
afastando-se da entrada do túnel. Ele correu o dedo indicador em seu bigode fino. Suas bochechas magras e afundadas tremiam de nervosismo e seus olhos dançavam pela escuridão, pensando no que fazer. Ele olhou para mim, inclinando a cabeça. Quem entra primeiro dessa vez? Eu odiava aquela pergunta. Ele sabia disso. Muitas vezes durante a guerra, tínhamos que escolher quem entraria primeiro em um ambiente hostil. Jogamos uma moeda para decidir. Morpheus e eu fomos os últimos 2 sobreviventes que jogaram esse tipo de jogo. Eu sabia aonde sua pergunta estava levando, pois ele enfiou a mão no bolso e tirou uma única moeda. Ele estendeu a lanterna sobre ela e disse: "Eu não quero entrar, você não quer entrar, deveríamos jogar." "Eu não quero", eu disse. Eu odiava esse jogo. "É tudo uma questão de sorte", ele disse. "Eu não tenho sorte", eu respondi. Ele deu um sorrisinho maroto lançando a moeda no ar. Ele chamou seu lado ramo de oliveira. A pequena moeda de prata girou no ar. A luz infernal de nossas lanternas brilhava sobre ela enquanto emitia um som metálico que cortava a noite. Observei atentamente, esperando para ver se ainda tinha alguma sorte. Morpheus estendeu a mão para pegá-la, mas não conseguiu avaliar a distância em um ambiente tão escuro. A moeda errou sua mão e caiu na terra entre os trilhos. Ele se abaixou, segurando a lanterna para fora, para apresentar a moeda para nós 2. Os ramos de oliveira se deleitavam com o brilho laranja da chama, enviando uma onda de pavor ao meu coração. Morpheus olhou para mim, seu rosto erguido com um leve sorriso. "Você primeiro." Eu não queria ir. Tinha medo de espaços apertados. Tinha medo de ficar preso dentro dos túneis. Ouvi muitas histórias de pessoas que se perderam e nunca voltaram. Ficar isolado em um lugar tão terrível, na Cidade dos Mortos, só conseguia imaginar a loucura antes que eu também me juntasse a eles. Quando o grito voltou, reuni coragem para entrar pela abertura. Não disse nada a Morpheus enquanto fazia isso. Segurei minha lanterna à minha frente e senti o hálito quente do túnel me atingir no rosto. Senti o pavor radiante que emanava da antiga alvenaria. Senti que havia entrado em outro reino, do qual espero retornar. Nós 2 marchamos pelos túneis. A alvenaria era algo que me pareceu incrível. Ao entrar, os gritos pararam. Todo o barulho desapareceu. Nem o uivo de uma corrente de ar ou mesmo o correr de um rato podiam ser ouvidos. Éramos os únicos portadores de barulho, pois cada passo enviava um eco assustador para frente na escuridão. Nossas lanternas tremeluziam na sombra, enviando visões perturbadoras do passado à minha mente. Vi sinalizadores antigos, projéteis de artilharia estourando, mortos e feridos espalhados. Então ouvi um barulho aos meus pés. Olhei para baixo e vi uma grande poça de água que se estendia até onde a vista alcançava no túnel. À minha esquerda havia uma abertura que levava para baixo. Ao apontar a luz para a abertura da enchente, pude ver crânios empilhados sob a água. Neles pude ver rostos de amigos e conhecidos falecidos. Eu não conseguia desviar o olhar das órbitas vazias, dos dentes cariados, das coroas quebradas. Foi só quando Morpheus colocou a mão no meu ombro que voltei à nossa realidade infernal. Ele me empurrou para frente, dizendo: "Vamos lá, você não os conhece." "Tente não pisar em nada", eu disse. "Há ossos na água." Ele acenou com a cabeça. "Eu ainda respeito os mortos. Só espero que quem esteja aqui embaixo acredite no mesmo." Os gritos iam e vinham. Eles nos levaram para mais fundo nos túneis. A inundação havia parado alguns metros atrás e quando Morpheus e eu chegamos a uma encruzilhada, escolhemos a esquerda, pois parecia que os gritos vinham daquele lado. A alvenaria desapareceu em algum momento e, em vez de tijolo e argamassa, a medula e a osso o substituíram. Fêmures, costelas, crânios e outros tipos de ossos empilhados nas laterais das paredes. Foi uma visão do inferno e sombria por quilômetros, sem fim. Nós 2 gritamos na escuridão anunciando que éramos a polícia. Eu podia ouvir o nervosismo em nossas vozes. Eu podia ouvir as almas perturbadas. Nada respondeu em palavras, apenas gritos, e eu temia a escura tortura que espreitava nas profundezas das catacumbas. No entanto, seguimos em frente. Tínhamos que seguir. Eu não podia deixar um inocente perecer em um lugar tão sombrio. Eu não conseguia imaginar a culpa que poderia vir com isso. Não sei ao certo o quanto caminhamos.
mas tentei ao máximo me lembrar de cada curva que fizemos. Antigas placas de rua estavam colocadas entre os ossos em cada curva, tentando ajudar aqueles que poderiam se perder. Não conseguia saber até que ponto havíamos ido, pois parecia que havíamos caminhado quilômetros abaixo da cidade, seguindo gritos que até então não podiam ser atendidos fisicamente. Estávamos sendo atraídos, mas só em retrospectiva é que vejo tal coisa. Chegamos a um beco sem saída, uma grande sala alta e imponente. 3 homens podiam ficar em pé uns sobre os outros antes de alcançar o teto. Era rasa, no entanto, pois tinha a largura e a profundidade de 2 braços. Um frio irradiava da sala e uma névoa, que brilhava com a palidez da lua, acumulava-se no chão de terra. As paredes da sala eram inteiramente feitas de crânios, empilhados uns sobre os outros, todos voltados para fora. Mesmo no teto, eles olhavam para nós, os mortos sem olhos espiando nossas almas perturbadas. Eu me perdi na estrutura necrótica da sala, olhando para cada uma das órbitas vazias que inchavam e giravam com as sombras das catacumbas. Nossas lanternas emitiam apenas um brilho fraco, e os horrores que estavam diante de nós estavam dentro de seu próprio véu de sombra e mistério. Morfeus passou por mim, caminhando até a borda da sala. Ele não se incomodou com os muros da morte ao nosso redor. Ele era mais forte do que eu, mais sintonizado com o que eram a vida e a morte. Eu lutei com isso, algo que ele sabia, mas não ousava falar. Foi no canto que ele segurou a lanterna, iluminando uma pequena abertura nas paredes. A névoa fluía dela como se fosse mais densa que o ar, espessa e radiante. Morfeus enfiou a cabeça no túnel e, ao fazer isso, um grito ecoou de dentro, fazendo-o cair para trás no chão de terra. Ele se levantou rapidamente, limpando-se. Ele olhou para mim. Eu vou primeiro. Senti uma onda de coragem ao olhar para trás, quebrando meu olhar nos olhos dos mortos. Devíamos jogar a moeda para decidir. Você entrou neste lugar primeiro, ele me disse. Não precisamos. Estou bem, eu disse a ele. Apenas jogue a moeda. Eu escolho liberdade. Morfeus enfiou a mão no bolso, pegando a pequena moeda de prata mais uma vez. Ele me perguntou. Tem certeza você não tem muita sorte? Eu balancei a cabeça. Meu amigo colocou a moeda no polegar e lançou-a ao ar. Ambos observamos enquanto ela caía na terra, espirrando na neblina e enviando ondulações pela planície em seu rastro. Morfeus tentou se ajoelhar para pegá-lo, mas eu cheguei antes dele, segurando minha lanterna em cima da prata. Os ramos de oliveira olhavam para mim, coloridos com o brilho da neblina enluarada. Balancei a cabeça e disse, eu vou. Tem certeza que? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Morfeus está bem, eu vou na frente. Estarei logo atrás de você, cabo. Ele disse com um sorriso de zoeira. Levantei-me, caminhando em direção à abertura na parede. Estendi minha lanterna na minha frente, mas percebi que o espaço era tão estreito que não poderia trazê-la comigo. Eu a coloquei no chão e olhei para Morfeus. Fique aqui com a luz e quando eu passar, tente me entregá-la. Ele concordou. O túnel era mais estreito do que eu esperava e mais escuro também. As sombras diante de mim giravam e inchavam, como se fossem uma água espessa suspensa no ar. A densa neblina que enchia o túnel carregava consigo um aroma estranho, de incenso e morte. Eu tirei tudo isso da minha mente enquanto rastejava. Senti a pedra cortar meus cotovelos e joelhos. Parecia como nos velhos tempos, com arame farpado e lascas de aço. Eu tirei isso da minha mente, porém avançando em direção ao fim do túnel. Quanto mais fundo eu ia, mais escuras as sombras se tornavam. Logo, porém, pude ver uma luz perto do fim e gritei que estava vindo para ajudar. No entanto, a única resposta que recebi foi um grito frio e assustador, que percebi que não pertencia a nenhum humano. Era profundo, estrondoso, e só o som fazia meus ouvidos quererem sangrar. Eu congelei, apavorado. Eu não tinha outro lugar para ir, pois o túnel era estreito demais para voltar atrás. Tentei, mas minhas longas pernas ossudas não conseguiam me mover com rapidez suficiente. Reuni coragem e avancei em direção à luz fraca no final do recinto. Ao entrar na câmara, observei pilhas de ossos espalhadas pelo pequeno cômodo. Eram velhos e empoeirados, intocados pelo tempo. As paredes estavam cobertas de crânios iguais aos outros, mas desta vez voltados para cima, e suas coroas eram tudo o que eu podia ver.
5 velas estavam no chão de terra, acesas ao redor de um braseiro. Eles piscaram quando eu entrei, e minha visão ficou embaçada por sua aura vermelha. A névoa que saía da sala não ficava no chão, não. Em vez disso, ele se acumulou no teto da câmara, descendo lentamente pelas paredes cobertas de crânio em direção à entrada. Uma estranha escuridão também espreitava, e me senti na presença de algo estranho, pois ao examinar o braseiro de perto, pude ver que em cima dele estava a cabeça de uma cabra de chifres poderosos. Seu pelo estava preto e ensanguentado, pois quem o decapitou fez um péssimo trabalho. Eles não eram açougueiros. Pedaços de carne pendiam da borda do braseiro, o tom rosado acentuado pela luz da vela. Os chifres da cabra eram longos e escuros, também estendendo-se na escuridão. Seus olhos eram pretos, não naturais, e a névoa pálida escorria das bordas deles para cima, em direção ao teto. "Quem entra no meu domínio?" Uma voz gritou da escuridão que permanecia atrás do animal morto. Era áspero, assustador, e com cada sílaba vinha um pavor tão devastador que eu não conseguia suportar. "Eu sou um oficial de polícia." Houve gritos de socorro, exclamei. Fui em direção à entrada do túnel, pronto para sair do local estranho. Gritei para Morfeus: "Dê-me as luzes, venha agora." "Ele não pode te ouvir, cabo." A voz veio novamente. Fiquei perto da entrada do túnel. Chamei para Morfeus mais uma vez. "Você se atreve a me ignorar?" A voz perguntou. Dei um passo à frente, gritando na escuridão do outro lado da sala: "Apareça!" Eu mostrei. A voz ecoou pela sala, vibrando nas coroas de tantos homens e mulheres mortos. Isso perfurou meu coração quando logo percebi que a voz não vinha da escuridão, mas da cabra. Olhei em seus olhos negros, observando enquanto a névoa pálida escorria de suas íris há muito tempo mortas. Sua boca permaneceu estagnada, pois estava realmente morta, e eu me senti louco. Essa dúvida desapareceu quando a cabra falou mais uma vez. "Você é aquele entre aqueles que me convocaram em um lugar tão morto?" "Não," eu disse, recuando em direção ao túnel. "Não se atreva a sair enquanto eu falo com você, cabo. Há muito tempo espero que alguém digno me chame. Seu coração está cheio de pavor. Eu posso sentir o gosto. Que delicioso é. O que você é?" "Não tenho títulos, pois eles são vazios. Não sou o rei. Não tenho corte falsa. Eu sou um guardião, o mesmo e único. Falsos adoradores me chamam, mas não sou nada além de um peão." "Guardião do quê?" eu perguntei à cabra. A boca da cabra moveu-se ligeiramente. Eu não tinha certeza se era um truque da luz fraca ou se estava tudo na minha mente. No entanto, a dúvida diminuiu quando um grito horrível ecoou de sua boca. Foi ensurdecedor e caí de joelhos tentando tapar os ouvidos. Não adiantou nada. Mas os gritos cessaram logo e a besta disse: "O que se esconde acima de nós não é o que você conhece. Você entrou em meu reino, acima de nós uma grande cidade o aguarda. Você tem coragem de ver isso? Você se atreve a contemplar sua majestade?" "Eu já vi," eu disse a ele. "Vivi lá toda a minha vida." "Não," disse a cabra. "Isso é o que meus invocadores disseram. E agora eles veem a verdade. Você se atreve a ver isso? Que coragem da sua parte seguir meu chamado, cabo. Você já viu a morte, ao contrário dos falsos seguidores que me convocaram." "Eu tenho," eu disse à cabra. "Como é delicioso, não é?" Não respondi, pois sabia que ofenderia a fera. Somente aqueles que sabem disso, entendem isso, podem aproveitar minha presença antes do tempo. "É a minha hora?" eu perguntei, curioso para saber o que isso queria dizer. A cabra gritou novamente. A mandíbula da fera abaixou com certeza desta vez, e um pequeno fluxo de sangue fluiu de sua boca aberta, acumulando-se no braseiro. A língua da fera pendia da boca, preta também, corrompida pela língua dos mortos, pois o bode voltou a falar. "Isso depende, cabo. Quer ver o grande além? Quer ver o que te espera?" Eu balancei minha cabeça. "Eu valorizo minha vida, mas e a sua morte? Você não dá valor a isso e a morte dos seus camaradas, a morte dos seus amigos? Eu escolho não pensar nisso. Até que você esteja cercado por ele, até que esteja perto dele. Isso só acontece quando você pensa em tal maravilha. A vida pode acabar rapidamente, tão rapidamente quanto o lançamento de uma moeda." Eu não respondi. Meu coração disparou de tanto medo enquanto eu olhava para a fera. Eu não conseguia desviar o olhar de seus olhos vazando, de sua escuridão eterna.
toda a vida me visita ou a um dos outros porteiros das torres. Eu quero viver, eu murmurei. Eu não quero ver essas maravilhas das quais você fala. Eu as temo. Eu não quero testemunhá-las. Então, decida. O quê? Eu gaguejei. Você enganou a morte muitas vezes pelo chamado de uma moeda. Como é apropriado que isso aconteça agora? Eu não quero, eu disse. Liberdade. Ou vai embora. Liberdade. Eu gaguejei. O bode permaneceu em silêncio, a escuridão nas pontas de seus chifres girava e balançava. A névoa acima se tornava mais densa, mas então começou a se separar lentamente. O grito ecoou não da boca, mas da própria névoa pálida. Ele me forçou a abaixar enquanto eu olhava para cima na névoa rodopiante, observando enquanto grandes visões apareciam diante de mim, observando o que espreitava acima. 4 grandes torres erguiam-se ao longe, feitas de marfim desbotado e osso. A quinta das torres é onde eu estava, em sua base, olhando para cima em direção a uma grande nuvem de tempestade no horizonte. Ao redor das pontas das torres, eu podia ver uma escuridão rodopiante e os mortos flutuando entre ela, como se estivessem presos no rio Styx. Fechei os olhos, optando por não olhar para tais horrores. Olhe para ele. O bode exigiu. Abri os olhos levemente, sentindo uma rajada de vento selvagem dominar o pequeno quarto. Não ousei olhar para cima, pois temia as visões diante de mim. Olhei para o bode e atrás dele, na escuridão, pude ver uma estranha criatura espreitando logo além da escuridão externa. Eu podia ver seus estranhos apêndices que se contorciam como serpentes decapitadas. Eu podia ver seus olhos azuis brilhantes. Eu podia ver sua boca aberta expelindo as sombras espessas e inquebráveis. Assim que olhei para ela, a visão da criatura desapareceu e pude ver o braseiro sumir da vista, deixando apenas a cabeça do bode sobre um corpo magro e fino que brilhava com a cor do pálido. Gritei de horror, gritei diante de tal visão. Fechei os olhos novamente, sentindo a escuridão turvar minha mente. Liberdade. Quando acordei, estava deitado no chão de terra, na sala que Morfeus e eu havíamos descoberto antes do túnel. Minha lanterna brilhava ao lado do meu rosto, sua chama saltando loucamente dentro de sua prisão de vidro. Eu a agarrei, levantando-me, olhando em direção ao túnel. Ele havia desaparecido, sumido, como se não estivesse lá. Chamei Morfeus, sem resposta. Notei sua lanterna tombada na terra. Sua chama estava apagada, sua caixa de vidro estava quebrada. Eu me ajoelhei ao lado dela, vendo um pequeno brilho que chamou minha atenção. Usei minha mão para afastar um pouco da poeira grossa, revelando um pequeno franco de prata. Segurei minha lanterna sobre ele, observando enquanto o brilho infernal da chama dançava em sua superfície. O lado da liberdade me encarava, de costas, seu cabelo fluindo ao vento, seu rosto desgastado pelo tempo. Deixei escapar um grito, pois temia o pior para Morfeus. Temia o que poderia ter acontecido. Temia que ele fosse levado em meu lugar, pois a sorte realmente estava ao meu lado. Soltei um grito de terror. Ao gritar, a luz da minha lanterna se apagou e fiquei sozinho na escuridão e na morte. Se você gostou, inscreva-se no canal Narrativas de Terror, deixe seu like e até o próximo vídeo.